Pai do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Mais um domingo. Nós estamos aqui reunidos para entoar louvores ao nosso Deus e meditarmos na sua santa palavra. E que isso seja de forma agradável ao Senhor. Que o Senhor receba toda a nossa adoração, todos os nossos louvores. Que nós sejamos edificados pela sua palavra e que a sua palavra ela nos transforme a cada dia e mude mais o nosso caráter, que é o que nós precisamos. Ser transformado por Deus, ser transformados à imagem e semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu peço aos irmãos que abram a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 18. Primeira carta do apóstolo Pedro. Primeira carta de Pedro. A partir do versículo 18. Amém? Assim diz a palavra de nosso Deus. Sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram. Vou ler de novo, irmãos. Sabendo que não foi mediante as coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Conhecido com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos, por amor de vós, por amor de vocês. Que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém. Senhor nosso Deus, eu quero nesse momento, Senhor Deus, humildemente, me colocar diante da Tua presença, pelo sangue de Jesus. Te pedir perdão, Senhor Deus, por os meus pecados, por as minhas falhas. Todos confessados diante de Ti, meu Deus. E que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Tudo que nós temos, Senhor Deus, é graça. Graça e misericórdia vindo da Tua parte. Que o Senhor, através de mim esta noite, Senhor Deus, o Senhor possa trazer tudo à minha memória, tudo aquilo que eu estudei sobre esses poucos versículos, esses pequenos versículos aqui, Senhor Deus. Para que as nossas vidas, Senhor Deus, sejam edificadas. Para que as nossas vidas, Senhor Deus, elas sejam transformadas, Deus. Nós sabemos que só o Teu Espírito Santo pode operar isso em nós. Somente o Teu Espírito pode nos transformar à imagem e semelhança do Teu Filho, pelo sangue de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero dividir hoje esses poucos versículos em 3 tópicos ou em 3 pontos bastante essenciais para a nossa fé cristã. O primeiro ponto que eu quero destacar nesses pequenos versículos, que está no versículo 18, está aqui, irmãos, onde o Senhor Deus diz assim, onde o apóstolo Pedro, movido pelo Espírito Santo de Deus, diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como ouro ou prata, que fostes resgatados. A palavra, os 3 pontos que eu quero trabalhar esta noite com a igreja, é sobre resgate.
de onde é que nós fomos resgatados. O segundo ponto é a necessidade de nós sermos resgatados. E o terceiro ponto é quem nos resgatou. E nesses poucos versículos, eu creio que deixa bem claro. O primeiro ponto é que nós precisamos ser resgatados. É isso que o apóstolo Pedro, ele traz para a igreja na qual ele está escrevendo. A igreja, ele quer levar uma palavra aqui, irmão, todo o contexto. É uma palavra de exortação à igreja na Ásia e também uma palavra de fortalecimento. E ele quer trazer à memória dos irmãos aqui que estão passando por algumas provações. Ele quer trazer à memória sobre o nosso resgate. É incrível que toda vez que um grande homem de Deus, a igreja está passando por algumas dificuldades, ou por alguns problemas, a maioria dos grandes homens, Paulo, Pedro, Tiago, ele vai trazer sempre à memória da igreja o quê? De onde foi que o Senhor nos tirou? De onde foi que o Senhor nos resgatou? Ele sempre vai trazer um fortalecimento para que a nossa fé se apoie, irmãos, não em nós mesmos, mas para que a nossa fé, diante das circunstâncias da vida e diante das coisas que nós iremos passar por essa vida, ela tenha um apoio firme, que é Cristo Jesus. E nós sabemos aqui, irmãos, todos nós somos pecadores. Nós somos, por natureza, pecadores. A nossa natureza, ela é uma natureza pecaminosa. Como diz em Romanos capítulo 3, todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. E todos nós precisamos ser resgatados. Mas essa palavra resgatado, ela tem um sentido, irmãos, mais amplo e mais profundo, que o apóstolo Pedro quer trazer aqui. E eu quero levar os irmãos para que nós entendamos que a palavra resgate significa libertação de uma condição de escravidão mediante a um preço. A palavra resgate, ela tem um significado, que é libertação de uma condição de escravidão mediante a um preço. Isso quer dizer o quê? Que para que nós fôssemos resgatados, como diz aqui no texto, na nossa vã sutileza da nossa vida que nós estávamos, para que nós fôssemos resgatados, para que nós fôssemos libertos, precisou que alguém pagasse um preço. Houve um preço. A salvação é de graça, mas ela não... A salvação é pela graça, mas ela não é de graça. E é isso que significa ser resgatado. E numa condição mais ampla, para que nós entendamos ainda mais sobre o significado da palavra resgate, que o apóstolo Pedro apresenta aqui para a igreja e para nós, para a igreja daquele tempo e para nós hoje. A palavra resgate, se nós voltarmos lá o livro de Êxodo, no capítulo 11, no capítulo 11 e 12, quando Deus envia Moisés para resgatar o povo do Egito, para tirar aquele povo que vivia em uma condição de escravidão no Egito. O povo clama a Deus e Deus envia Moisés. Mas ali nós sabemos que ali, irmãos, já tinha algumas coisas que já davam uma demonstração, que era apenas sombra de coisas que haveriam de vir. Como assim? Um exemplo claro. Quando Deus começou e Deus enviou as 10 pragas ao Egito para libertar o povo, Deus disse assim, na 10ª praga: eu ferirei o Egito com o anjo da morte, e todo o primogênito que está no Egito será morto. Mas ali havia também, irmãos, israelitas. Havia o povo que Deus tinha escolhido. E para que os primogênitos
os primogênitos dos judeus, os primogênitos israelitas, fossem resgatados, precisou ser pago um preço. Para que eles fossem resgatados das suas condições, que estavam ali, naquela condição de escravidão, precisou ser pago um preço. E o que foi que Deus mandou que eles fizessem? Para quando o anjo da morte atravessasse o Egito, ferisse todo o primogênito do Egito, não ferisse os primogênitos israelitas. Deus mandou que sacrificasse um cordeiro, sem defeito e sem mácula, e que passasse nos ombreiros das portas, para que quando o anjo passasse da morte, não matasse os primogênitos do Egito. Ou seja, aquele cordeiro, aquele sangue que foi colocado nos ombreiros das portas, ali foi um preço, era um simbolismo do sacrifício mais para frente de nosso Senhor Jesus Cristo. Era sombra do que haveria de vir, e que aquele ia ser resgatado ali por conta daquele sangue, e que nenhum primogênito israelita ia ser ferido quando o anjo da morte passasse. Ali foi pago um tipo de resgate, para que aquele povo, posteriormente, fosse resgatado da escravidão da terra do Egito, e Faraó libertasse aquele povo. Isso é a palavra resgate. Então, irmãos, é disso que o Senhor, Ele nos resgata da nossa maneira de viver. Como em toda a Bíblia fala, houve um preço para que nós fôssemos resgatados. E o preço foi preço de sangue. Nós não fomos comprados com ouro, nem com prata, com coisas perecíveis dessa vida. Mas nós fomos resgatados pelo precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Somente pelo sangue de Jesus. E a palavra resgate, que significa nos tirar de uma condição de escravidão, da qual cada um de nós vivíamos, e é daqui que o Senhor nos resgata. Nós sabemos que Deus, como Deus agiu com mão forte e poderosa e resgatou aquele povo, e é assim também que o Senhor nos resgata. Ele nos tira de uma condição de escravidão que cada um de nós vivíamos. Cada um de nós. Então é para que nós tenhamos a compreensão que tão poderoso e precioso, como diz aqui, é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é precioso demais. Porque, irmãos, nós devemos trazer à nossa memória como era sempre as nossas vidas antes do Senhor ir lá e nos resgatar. Daquela condição de vida que cada um de nós que estamos aqui hoje vivíamos. Nós vivíamos como? Nós vivíamos escravos do pecado, nós vivíamos escravos das nossas próprias vontades, fazendo a vontade, como diz lá no livro de Efésios, a vontade dos pensamentos, e éramos, por natureza, inimigos de Deus. Mas Deus pagou um preço, Deus nos resgatou dessa condição. Então traga a memória de cada um aqui esta noite, do tamanho do resgate, que o Senhor Deus, através do seu Filho, fez nas nossas vidas. Ele nos resgatou. Ele nos resgatou da condição que cada um de nós vivíamos. Ele pagou, como é cantado, um alto preço, para que nós saíssemos daquela condição de vida, e hoje nós possamos estar aqui adorando a Deus. O preço que foi pago na cruz do Calvário, o preço foi alto. Nós não fomos comprados com coisas que essa vida pode comprar. Nós não fomos comprados por dinheiro, nós não fomos comprados por as coisas mais valiosas que tem nessa terra, mas nós fomos comprados e resgatados pelo precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque nós éramos escravos do pecado. Nós éramos pecadores por natureza. E se Deus não tivesse vindo ao nosso encontro e tivesse nos tirado daquela condição, não tivesse nos resgatado daquela condição, nós estaríamos caminhando para a morte eterna. É aqui que Pedro está querendo trazer a memória dos irmãos daquela igreja. Vocês foram resgatados. Vocês foram libertos. Vocês foram tirados do estado de escravidão,
servindo ao pecado como Senhor e amando o pecado. E essa condição, irmãos, de servir ao pecado, é uma condição que todos os que vivem, eles vivem eles vivem porque quer, não é livremente a palavra, mas eles amam tanto o pecado. E era assim que nós éramos, nós amávamos tanto e desejávamos. E desejávamos viver naquela vida de pecado. Ele era prazeroso. Não é como uma escravidão, não é como uma escravidão, como aqui no Brasil nós vivemos o tempo da escravatura, onde os escravos eles eram presos nas senzalas e eles não tinham, eles eram obrigados àquilo. Mas a condição do homem, diante do seu pecado, é tão mais miserável do que essa. Por quê? Porque ele é escravo, mas ele é um escravo voluntário. Ele serve o pecado voluntariamente. Ele serve ao pecado porque ele ama o pecado. O escravo lá, quando estava na senzala, ele era obrigado. Quando ele não fazia o que o patrão dizia, ele levava as suas chicotadas. Mas aqui não. Pedro está dizendo, nós fomos resgatados dessas condições, a qual nós servíamos voluntariamente. Nós éramos por natureza. Nós gostávamos de servir ao pecado. O pecado era algo que nos atraía. O pecado é algo que nos seduzia. E como diz lá em Romanos capítulo 6, irmãos, e ele paga um salário. E nós sabemos que o salário do pecado é a morte, como diz em Romanos capítulo 6. O pecado tem seu salário. O salário do pecado é a morte. É daqui que o Senhor nos resgatou. De uma vida de pecado, servindo ao pecado e amando o pecado. Ou seja, o pecado era o nosso Senhor. Nós servíamos a Ele com prazer e Ele era nosso Senhor. Hoje nós fomos resgatados por Cristo. Assim como nós éramos antes, que nós servíamos ao pecado com prazer, amando o pecado, e ele nos dava um prazer, ainda que seja momentâneo, passageiro dessa vida. Nós devemos hoje agir de uma maneira totalmente diferente, resgatados desse pecado. Nós devíamos servir ao Senhor agora muito mais com alegria, muito mais com prazer, do que nós quando vivíamos escravos do pecado. É uma frase que o pastor José Mabessa gosta muito de falar, desse livro do apóstolo Pedro. Ele diz assim, está no versículo 8, e que não havendo visto, ele está falando para esse mesmo povo, no mesmo capítulo, a quem não havendo visto, amais, no quais não vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indizível e cheia de glória. Ou seja, agora resgatados do pecado, do qual o Senhor nos resgatou, como é que nós devemos servir ao Senhor? Como é que nós devemos nos comportar como os cristãos, como as pessoas, novas criaturas, sendo transformado, como está no começo da carta, vamos ser transformados de pouco a pouco, agora sendo transformado, como é que nós temos que servir ao Senhor? Antes nós sabemos que nós tínhamos todo o prazer no pecado. Antes nós sabíamos que o pecado nos dava todo tipo de prazer. Mas hoje nós sabemos que esse prazer que o pecado nos dava, ele nos levava para um caminho, que era um caminho de morte. Mas hoje nossos olhos foram abertos, nossos ouvidos foram destapados, e agora nós podemos servir a Deus, nós podemos servir a Cristo, com o quê, irmãos? Com uma alegria indizível e cheia de glória. Ou seja, Deus nos resgatou para que nós agora víssemos a sua glória em Cristo Jesus e pudéssemos servir com uma alegria indizível e cheia de glória de quem Cristo é. Foi para isso que Cristo nos resgatou. Foi para isso que Cristo pagou um alto preço. O preço precioso do seu sangue. Nós sabemos, e aqui eu quero trazer, que certa vez, nosso Senhor Jesus Cristo, lá em João no capítulo 8, falando para alguns judeus, nosso Senhor Jesus Cristo,
disse assim para aqueles judeus. No capítulo 8, no versículo 32, ele diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Respondeu-lhes: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livre? Replicou-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo, que todo o que comete pecado é escravo do pecado. Ou seja, quando Jesus vai interrogar aqueles homens, que Jesus começa a pregar para aqueles judeus, ele diz a condição deles. Ele diz que em verdade eu vos digo. Se conhecereis a verdade vos libertará. Mas aqueles homens, os judeus, eles olham para Cristo e ele diz: nós jamais fomos escravos. Como diz isso? Nós somos descendência de Abraão, nós nunca fomos escravos. Mas nós sabemos que todo homem nasce escravo, como disse Lutero. Todo homem nasce escravo. E a escravidão na qual o Senhor Jesus está falando para aqueles homens é a escravidão do pecado, para aqueles judeus. Vocês são escravos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ele diz: nós jamais fomos escravos. Eles foram escravos, sim. Eles foram escravos no Egito. Eles foram escravos na Babilônia. Mas eles eram muito mais ainda escravos do pecado dele. Que diante dele estava o Senhor. E eles não o reconheceram como Senhor. Por isso que o Senhor Jesus disse: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, irmãos, o primeiro ponto é que o Senhor nos resgatou da nossa condição de pecado. O Senhor nos resgata dessa condição. E Ele nos resgata dessa condição de pecado. E no segundo ponto, é uma necessidade. Nós fomos resgatados. E nós necessitamos de sermos resgatados. Por quê? Porque, como foi dito agora aqui, nós somos escravos. E um escravo, ele não tem como ser liberto por si mesmo. Ele necessita de um libertador. A condição do pecador é de escravidão. A nossa condição, e a condição desses judeus que não reconheceram o Senhor Jesus, a condição de toda a humanidade é essa. Há uma necessidade de nós sermos resgatados. De nós sermos resgatados, de nós sermos libertos da escravidão do pecado. Então, irmãos, que não é algo que é simples. É a libertação da escravidão do pecado. Se nós formos olharmos em tudo que a Escritura vem, lá do Antigo Testamento, do Novo Testamento, é algo que ser resgatado do pecado é algo que somente, irmãos, o poder de Deus pode fazer isso. Se nós olharmos para nossas vidas anteriores, e se nós olharmos para a vida que o mundo leva, não tem como uma pessoa ela ser liberta do pecado por si mesma. Por quê? Porque ela ama aquilo. Ela se deleita naquilo, ela gosta daquilo, e muitas vezes ela acha que ela não é escrava, ela não se acha como escrava do pecado. Ela acha que ela não é escrava do pecado. É por isso que nós precisamos de um libertador. É por isso que quando lá no Êxodo, que Deus vai dizer assim, que Deus agiu com mão forte para libertar aquele povo da escravidão. É assim que Deus age nas nossas vidas. Uma mão poderosa para mostrar as nossas misérias e para nos transformar. É como diz o apóstolo João, é um novo nascimento. E esse novo nascimento, ele não pode vir do ser humano. Esse novo nascimento só pode acontecer pela transformação e a mudança que a palavra de Deus faz em nossas vidas. Nós somos gerados de novo. Nós somos primeiro resgatados e gerados pela palavra de Deus novamente.
Essa é a nossa condição. Nós necessitamos de sermos libertos. Nós necessitamos de um resgatador. E não tem condição alguma desse resgatador ser nós mesmos. É impossível. É impossível o nosso livre-arbítrio nos resgatar. É impossível nós tomarmos uma decisão por nós mesmos. É por isso que em Romanos capítulo 1 vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É somente o Evangelho que pode resgatar o pecador. Somente o Evangelho pode transformar miseráveis pecadores como nós. Só o Evangelho é que tem esse poder para que nós sejamos transformados. Para que o Senhor nos tire, nos resgate daquele lugar. E nós necessitamos desse resgatador. É por isso que o apóstolo Pedro diz no versículo 19: vocês não foram resgatados por ouro nem prata, mas vocês foram resgatados, e algo bastante interessante, pelo precioso sangue de um cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Somente um cordeiro, um cordeiro sem defeito e sem mácula, poderia nos resgatar, poderia pagar o preço. Somente esse cordeiro, que é Cristo, poderia nos tirar, nos resgatar daquele lamaçal de pecado em que nós vivemos. Somente o cordeiro que tira o pecado do mundo, somente o cordeiro perfeito de Deus é quem pode nos tirar dessa situação de escravidão. Somente Ele, irmãos, somente Cristo, Ele pode pagar uma conta que a lei de Deus cobra, que nenhum de nós poderíamos pagar. É por isso que quando diz aqui, um cordeiro sem defeito e sem mácula, nós sabemos que a lei de Deus, que é santa, ela não pode fazer isso por nós. Não tem como a lei de Deus nos salvar. Mas aquele que veio, aquele cordeiro, sem defeito, que viveu uma vida perfeita, aquele homem que viveu perfeitamente, para que através da vida dele houvesse uma substituição de nós e ele, somente a vida de Cristo, a vida perfeita de Cristo, poderia nos resgatar. Somente a vida perfeita, somente o sangue de Cristo é capaz de purificar os nossos pecados. Ainda que cada um de nós vivesse 1000 anos, tentando viver de boas obras, em praticar boas obras, nós não conseguiríamos apagar um único mísero pecado nosso. Ainda que nós pudéssemos viver 1000 anos, irmãos, nós não poderíamos pagar. Não havia condição. Ainda que nós tentássemos viver a vida mais digna que nós pudéssemos viver, nós não poderíamos pagar um único mísero pecado. Dirá o tanto de pecado que nós pecamos. Somente a fé em Cristo Jesus. Somente crendo em Cristo Jesus, sendo lavado pelo seu sangue, sendo tirado do estado que nós estávamos, resgatado do estado de miséria, crendo nele, sendo transformado por ele e depositando a nossa fé, a nossa confiança e esperança nele, é que nós poderemos ser salvos. Se nós olharmos lá no Egito, irmãos, muito mais do que a libertação que aqueles primogênitos tiveram lá no Egito, muito mais do que ser libertos daquele estado de condição de escravidão, eles foram libertos da morte. Porque naquele dia que o anjo da morte passou sobre eles, eles foram libertos da morte. Porque havia o sangue de um cordeiro nos umbrais das portas. Aquele sangue que representaria, que era uma representação do que ia ser feito na cruz do Calvário. Então, somente o sangue de Cristo em nós é que pode
limpar-nos. Somente o sangue de um cordeiro, sem defeito e sem mácula, é que pode nos transformar. O apóstolo Pedro, ele usa aqui, irmãos, duas grandes coisas preciosas aos olhos dos homens, que é o ouro e que é a prata. Coisas valiosas para o homem. O homem entrega ao seu pecado, muitas vezes ele vive para buscar essas coisas. Ouro, prata, ter, cada vez mais ter. Coisas valiosas. Mas o apóstolo Pedro está deixando aqui bem claro que essas coisas corruptíveis, como ouro, como prata, não podem resgatar o pecador. Essas coisas corruptíveis, como ouro e como prata, não podem pagar o preço. A única coisa que pode pagar o preço do meu pecado, do seu pecado, é o precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. A única coisa que pode nos salvar das nossas misérias é o precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. A coisa que o homem acha mais valiosa dessa vida não pode pagar o preço e nem redimir a alma do pecador. A única coisa que pode redimir a alma do pecador, que pode salvar a alma do pecador, é o precioso sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro sem defeito, o Cordeiro sem mácula. Nele não havia defeito nenhum, no seu caráter não havia mancha nenhuma. Ele é o Cordeiro perfeito e santo de Deus que tira o pecado do mundo e que nos dá salvação e que nos dá a vida eterna. Que somente por meio dele e crendo nele nós temos essa vida eterna. Somente pelo sangue de Jesus. Nós somos resgatados do lamaçal do pecado. Nós somos tirados do estado de escravidão que cada um de nós vivíamos. Nós somos tirados das misérias que nós vivíamos anteriormente. Uma vez, eu assisti um trailer daquele filme do apóstolo Paulo. E eu acho que tem uma coisa que sempre me trouxe à memória, que ele diz assim, não está na Bíblia, mas ele diz, nós nunca devemos nos esquecer de onde o Senhor nos tirou. Se nós trouxermos a nossa memória de onde o Senhor nos tirou, nos resgatou, foi daquela miséria lá do que o Senhor nos resgatou, e nos comprou, e pagou um alto preço com o seu sangue, pagou com a sua vida. Precioso vai ser para nós a vida de Jesus. Precioso vai ser para nós o sangue de Jesus. E nós não vamos precisar de mais nada para que o pecado seja mortificado em nós, para vencermos o pecado em nós. Nós só precisamos entender isso. Nós fomos resgatados dessa escravidão pelo precioso sangue. Nós não fomos comprados por coisas corruptíveis desse mundo. Nós não fomos comprados por ouro nem por prata, mas nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. O Cordeiro de Deus, sem defeito e sem mácula. É por isso que isso deve constranger o nosso coração. É por isso que o apóstolo Pedro chega a dizer que é indizível, cheia de glória, quando essas verdades, elas norteiam os nossos corações, elas norteiam os nossos pensamentos. Meu Deus, e isso vai impactar em nossas vidas, a querer buscar uma vida que agrade a Deus, uma vida santa, uma vida que vai agradar ao Senhor, porque se nós olharmos aqui, é para isso que Pedro está dizendo, uma vida que agrade ao Senhor. Lembrem-se disso. Ele está dizendo, nada dessa vida pode tirar isso de vocês. Vocês foram resgatados. Vivam uma vida que agradem a Deus, uma vida em santidade. Vocês foram resgatados para isso, é para isso que cada um de nós que estamos aqui, fomos resgatados, irmãos. Fomos tirados do lamaçal do pecado, dos nossos próprios desejos, da nossa própria vontade, para viver uma vida que agrade a Deus. Que o sangue de Cristo, o Cordeiro sem defeito e sem mácula, impacte os nossos corações, transforme as nossas vidas, mude o nosso caráter e nos faça ser parecidos com Cristo. Sede santos, porque eu sou santo.
É isso que a palavra nos diz. Então, estou caminhando para o final. Eu quero dizer que nós somos resgatados com a mão poderosa de Deus. Foi pago um alto preço para que nós fôssemos resgatados. O sangue de Cristo. A vida perfeita de Cristo. E seu sangue derramado na cruz do Calvário. Para que nós fôssemos resgatados. E havia necessidade que nós fôssemos resgatados. Por quê? Porque nós éramos pecadores. Porque nós nascemos pecadores, nós somos escravos do pecado, até o Senhor ir lá nos resgatar. Havia essa necessidade. E nós fomos resgatados por quem? Por um resgatador, um cordeiro perfeito, sem defeito e sem mácula. O Filho de Deus, o Santo de Deus, Ele quem nos resgatou, Ele quem nos tirou do lamaçal do pecado, Ele que pagou com seu próprio sangue, Ele que pagou com sua própria vida. E o Senhor nos abençoe a viver uma vida digna de Cristo. Porque foi daqui que o Senhor nos resgatou. E para terminar, versículo 20 e 21. Pedro vai dizer, conhecido com efeito, e ele foi nos prometido, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos, por amor de nós. Ou seja, a promessa de Cristo, o Cordeiro de Deus que foi imolado, o Cordeiro de Deus que viria ao mundo, mas que antes da fundação do mundo, já era plano de Deus que ele viesse, vivesse perfeitamente e morresse na cruz do Calvário por nós. E quem, no versículo 21, Pedro diz, quem por meio, e que por meio dele, tendes fé em Deus, o qual ele ressuscitou dentre os mortos, e que lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. E que o único meio de crermos em Deus é por meio do seu Filho. O único meio, a única esperança nossa é Cristo Jesus. Foi Cristo revelado antes da fundação do mundo. A nossa esperança é Cristo Jesus. Nós esperamos apenas em Cristo. Confiamos nele e ele vai nos transformar. Deus abençoe os irmãos. Que os irmãos tenham a compreensão nesta noite do resgate que o Senhor nos resgatou. Do alto preço, da necessidade que os irmãos haviam de ser resgatados. E do alto preço que foi pago. Amém. Irmãos, eu quero fazer aqui uma oração por duas pessoas em agradecimento, né? Uma é a irmã Luciana, completou o ano ontem, né? Que Deus continue abençoando ela aqui. Completou o ano. Deus continue abençoando, irmã. Deus abençoe sua vida. E outra pessoa é pela vida de irmã Ana Paula, né? Ana Paula que sempre nos ajuda, Ana Paula que sempre está aqui. E que hoje nós estamos gratos, Senhor, nessa semana difícil para ela. O Senhor nós não enfatizamos aqui curas, nós não enfatizamos coisas, mas como o Senhor, Ele tem sido gracioso com nós. A vida de Ana Paula, essa cirurgia não foi uma cirurgia simples, não era tão simples. Esse dia na UTI provou que não era algo tão simples, mas hoje nós já soubemos pela boca do irmão Manuel que ela já está bem melhor. Que Deus venha abençoar ela também, que nós só temos a agradecer ao nosso Deus. E que Deus abençoe. Eu quero orar para a vida dessas duas pessoas. Senhor nosso Deus, eu te agradeço primeiramente pela tua palavra. Oh Deus, eu fiquei aquém, eu sei que fiquei muito aquém da profundidade que essa palavra tem. Tua palavra ela é profunda, ela é uma espada de 2 gumes que separa ossos e medulas, Senhor Deus. Mas eu te agradeço, Senhor Deus. Eu te agradeço por estar aqui, por poder te servir na tua casa, na tua igreja. Muito obrigado pela tua palavra, pelo teu resgate, Senhor Deus. E nesse momento eu quero apresentar, Senhor Deus, te agradecer pela vida de irmã Luciana, que o Senhor abençoe ela, dê muitos anos de vida, que ela continue te servindo nessa casa, nessa igreja, na tua igreja, que ela continue tendo alegria, Senhor Deus, em te servir, que o Senhor cada vez mais possa transformar ela, Senhor Deus, de um grau de glória para outro grau de glória, que ela possa ver, Senhor Deus, a beleza de Cristo, a face de tua em Cristo Jesus, e que o teu Espírito a transforme, Senhor Deus, que ela possa ver as tuas graças, meu Pai. E também, Senhor Deus, eu te agradeço, Senhor Deus, pela graça e a misericórdia que o Senhor
fez na vida de Ana Paula essa semana, nessa cirurgia difícil, Senhor Deus, mas que o Senhor Deus, meu Deus, trouxe ela de volta para casa. Ela está se recuperando, Senhor Deus, para te servir. E ela sempre te serve com alegria, ela sempre é ousada pelo Teu Espírito Santo, o Senhor sempre usa ela grandemente, ela sempre nos abençoou aqui nessa pequena comunidade, quando ela pregava, e agora nos cultos de oração e no evangelismo. Continue abençoando ela, Senhor. Continue, Senhor Deus, sustentando ela, Senhor Deus, e cada vez mais, Pai, ela vendo a Tua face brilhar cada vez mais em Cristo Jesus, meu Deus. Essa é a minha oração, esse é o meu pedido para cada um dos meus irmãos, por elas e por nós, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe em Cristo. Amém.